Isso, agora sim, tá bom? Então você já pode, eu pedi para vocês colocarem no chat lá que vocês autorizam a gravação. Hoje nós estamos na aula 2 da disciplina 4, né, com a professora Natália, Foucault e Educação. Eu vou falar rapidamente só sobre algumas coisas, reiterando que o Moodle ainda está aberto para vocês postarem as atividades, vocês podem postar as atividades, mas é importante que vocês lembrem que nós estamos chegando quase que na metade do curso, então quem tiver muito atrasado, o tempo vai ter dificuldade para fazer. As disciplinas estão abertas, mas a gente vai terminar o curso no prazo que é em setembro, tá? Isso não tem negociação, tá bom? Porque, assim, a gente imagina que tem um monte de gente que está fazendo no tempo, a gente não pode atrasar o curso por conta disso, tá? Mas vocês, até lá, vocês têm tempo para vocês fazerem as atividades. A professora Natália me mandou para mim, essa semana, os slides lá da live passada, então, se vocês entrarem no Moodle, entrarem ali na semana 1 da disciplina 4, todo o slide que ela fez, ela mandou para mim, e provavelmente ela vai mandar o de hoje também, né, Natália? Você está aí? Estou aqui, Roberto. Você está falando dos slides, eu vou disponibilizar o da aula de hoje também, tá? De todas, né? O de hoje, da próxima, para você já deixar disponível para o pessoal também. Tá bom. Só falando, a próxima semana a Natália não vai dar live, né, Natália? Mas vai ter a disciplina normal, os textos, os fóruns ela vai ter, e quem vai dar aula semana que vem é o professor Flávio, que vai trazer um pouquinho da perspectiva que a Natália está trazendo para a gente, ele vai trazer um pouco a aproximação do projeto e discutir algumas outras coisinhas. E aí a Natália encerra com a live na semana, daqui 15 dias, né? 14 dias, né, Natália? É isso, tá bom? Então, era isso que eu tinha que falar. Agradeço vocês mais uma vez, agradeço mais uma vez a Natália. Tá? Eu estou aqui, Natália, se precisar de alguma coisa, você me chama, se precisar que eu compartilhe alguma coisa, é só você me chamar, tá bom? Obrigado para vocês e boa live. Tá ótimo, Roberto. Obrigada a você. Eu te agradeço mais uma vez, que tem dado todo o suporte para a gente poder oferecer o melhor aqui no curso. Muito obrigada, viu? Pessoal, boa noite. Que ótimo estar com vocês de novo, né? Mais uma noite nós aqui juntos para discutirmos assuntos que são tão necessários, teorias que às vezes a gente não consegue ver a fundo. É o momento da gente adentrar e enxergar um pouquinho de tudo isso lá no nosso cotidiano escolar. Isso é uma coisa que eu gosto de reforçar sempre, né? Procuro fazer essas conexões, porque eu sinto que estudar tudo que a gente está estudando aqui faz mais sentido ainda se a gente puder enxergar como isso está no nosso dia a dia. Como tudo que a gente vê aqui está presente nas nossas práticas, nas nossas escolhas, nas nossas relações, nos nossos saberes, nas verdades que a gente normaliza. E eu sinto que isso é importante, porque quando a gente se dá conta de tudo isso, a gente deu o primeiro passo para ressignificar essas coisas todas, essas relações, essas trajetórias, esses saberes. Por isso que a proposta da Escola Outra não é trazer uma escola nova, né? Acabar com a que a gente tem e trazer uma nova. Não é só isso. É a partir do que a gente tem, a gente enxergar a possibilidade onde às vezes só tem ausência. Eu acho que esse é o grande debate. E essa semana a gente teve, obviamente, né, um fato muito triste que certamente todos vocês ficaram sabendo, porque, claro, né, dentro da nossa área, dentro da nossa atuação, quando um de nós se vai, um pouco de todos nós se vai também, e ainda mais de uma forma tão trágica, né, como vocês viram, essa semana aconteceu com a professora, que sofreu um ataque dentro de uma escola, e eu vi, assim, vários posts, né, em vários lugares, assim, na internet, comentários,
do ato de heroísmo dos professores, né? Do ato de heroísmo, inclusive da professora que conseguiu conter tudo isso. Eu respeito essa posição, assim como respeito todas, mas eu acho que a gente não pode ficar romantizando tudo, sabe? Não dá para a gente normalizar todas as coisas, e é por isso que eu estou trazendo essa discussão tão forte para a gente abrir a aula de hoje. A gente não está falando só, para quem considera como, a gente não está falando só de um ato de heroísmo, a gente está falando das precariedades. As precariedades dentro da educação estão gritando, né? Estão reverberando. As vozes estão ali latentes, né? A gente está enxergando isso por todos os lados. Então, talvez isso, né, para além de toda a dor que tem nos gerado, que seja também um momento para a gente refletir sobre o quanto a nossa educação precisa ser repensada, precisa ser ressignificada. Os saberes que a gente tem sobre ela precisam se ressignificar. Não dá para a gente só olhar para atos, achar que são atos de heroísmo, né? Ah, o professor tem uma missão. Isso são discursos, né? Para o Foucault, inclusive, são discursos. A gente precisa olhar o que está por trás desses discursos. O que é que está gerando esses discursos? Eu, particularmente, não vejo heroísmo aí. Eu vejo dores, eu vejo precariedades, eu vejo pessoas, eu vejo uma educação que precisa de ajuda. Com certeza, todos vocês estão vendo. E é isso que a gente pretende, trazer a possibilidade de ressignificar esses saberes, ressignificar essas verdades que determinam esses discursos como se eles fossem únicos, como se eles fossem uníssonos. E é assim que a gente começa a nossa aula de hoje, com essa reflexão. Como é que foi essa semana na disciplina? Conseguiram participar dos fóruns? Foi muito difícil? O Foucault não é... As teorias Foucaultianas não são assim tão... não é todo mundo que tem uma familiaridade tão grande com elas. Ah, lá, a Elisa está lembrando. Tragédia em São Paulo e no dia seguinte no Rio de Janeiro. Eu soube de alguns fatos, assim, Elisa, que foram acontecendo em vários pontos, realmente. Me parece que isso se tornou assim, né, um gatilho, quem sabe, né, para toda essa situação. E aí é um momento, assim, já, na verdade não é um momento, já passou, né, da hora disso ser analisado com a atenção que merece, né? A real atenção que merece. Nós, da área da educação, né, todos nós, acho que a gente já vem manifestando as nossas questões há quanto tempo, mas talvez a gente não tenha recebido não só a atenção, mas as políticas que que nós realmente necessitamos para que a nossa educação supere momentos trágicos e tristes como esse e assuma o papel que ela verdadeiramente poderia e deveria ter. Pelas nossas mãos, inclusive, né? E aí, foi complicado essa disciplina? Conseguiram? Participaram do fórum? Como é que foi isso? Assim, deu para participar? Deu para ler um pouco do texto, o texto todo? Não deu nada? Como é que tá como é que estão as participações? Tranquilo, lá, gostei de ver, Maristela, os fóruns tranquilos. Olha, em Hortolândia, Michele, teve? Eu não soube. De Hortolândia eu não soube. Teve, Roberto? Tô vendo que você balançou a cabeça. Teve, né? Teve uma tentativa, né, de homicídio com a professora. Eu também não soube muito detalhes, porque ficou uma coisa a mais, mas acho que tem muita gente que deve saber mais do que eu. Eu fico ali trancadinho no meu... A gente acaba sabendo pouco do que está acontecendo, né? Mas teve realmente, né? Essa semana? Foi uma diretora, a Patrícia está falando. Nossa. Foi atacada por uma mãe, isso mesmo. Meu Deus. Então, quer dizer, algo que não é que você está falando, né? Mas deixa eu te falar só uma coisinha, você estava falando, tem bastante gente, viu, participando, tirando. Inclusive, hoje, que bom. Eu recebi uma mensagem da Elissandra, ela é uma professora de turma, falando para mim, compartilhando comigo uma resposta que ela estava dando para uma discussão com uma cursista,
né? E aí eu fiquei até surpreso, né? Falei, nossa, você já leu Foucault? Ela falou, não, Roberto. Então, assim, você vê que está todo mundo, a sua disciplina é uma disciplina que, apesar da dificuldade, né, a temática é muito ligada ao que a gente trabalha na sala de aula, né, Natália? Então, só para fazer essa... Estou falando da Elissandra, porque ela me chamou hoje, ela está aqui na live também, ela não vai, acho que ela não vai querer falar. Legal. Mas é bacana também, só para você saber que as pessoas estão, né, participando. Estão participando, estão interagindo, ou inclusive, né, Elissandra, você que não leu, se tiver a oportunidade, você encontra muitos textos do Foucault na internet mesmo, e aqui dentro do próprio curso. Aproveite para conhecer um pouco, porque com certeza depois dessa disciplina vocês vão sentir o quanto tudo isso já faz parte da nossa vida pela perspectiva dele. Bom, eu trouxe algumas coisas aqui hoje para a gente ampliar essa discussão, né? Para nós levarmos um pouco adiante. Olha lá, Michele, achei complexo, e realmente uma outra forma de olhar tudo isso, sabe, Michele? É uma outra forma da gente compreender as questões que estão à nossa frente dentro da escola, dentro da nossa vida, dentro das relações que a gente trava com os alunos, com os professores, com a gestão, né, com a equipe gestora. E é claro, a gente está caminhando, né, a gente está começando, então é natural que a gente encontre algumas dificuldades nesse comecinho. Mas elas vão se abrindo, tá? Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? A gente vai tratar um pouquinho mais sobre os assuntos, e aí vocês vão começar a encontrar mais facilidades para poder não só fazer as atividades, mas para poder enxergar essa presença, né? Enxergar essas questões nas suas próprias narrativas, nas narrativas das pessoas com quem vocês convivem, nas narrativas com as quais vocês lidam cotidianamente. Eu não raras vezes me pego observando Foucault nos discursos das pessoas com quem eu converso, né, nas situações que eu vejo com os alunos na universidade. Então, vocês vão certamente começar a involuntariamente passar por esses movimentos também. Eliette, você levantou a mão? Será que foi sem querer, Roberto? Acho que foi sem querer. Tá bom. Bom, na aula de hoje, a gente vai falar de projetos de vida e os corpos dóceis. Na aula passada, a gente já começou a falar um pouco dessa questão do corpo dócil, que é um conceito bem forte na teoria do Foucault. E a gente falou um pouquinho também sobre normalidade, sobre anormalidade. A gente precisa fazer esses resgates para vocês poderem entender como é que o Foucault chegou nessa coisa da docilidade. Como é que o Foucault chegou nesse conceito para dizer que, olha, nós passamos por um processo de produção que leva o sujeito a se produzir como um sujeito dócil, um sujeito útil. Espera um pouco. Para a gente falar sobre isso, vamos fazer um resgate rápido? Na aula passada, a gente trabalhou quem era o sujeito. Nós começamos a estudar um pouquinho sobre como é o conceito de sujeito em Foucault, quem é o sujeito para o Foucault. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem é esse sujeito, porém classificado como normal. Eu quero bastante a participação de vocês, quem puder, quem gosta de participar, quem quiser falar pode abrir microfone, eu gosto. Pode abrir microfone, a hora não precisa ficar esperando o fim da aula não, porque às vezes espera o fim da aula, vai perdendo o sentido ali o assunto, né, que seria tratado. Então já pode abrir, pode pôr no chat, quem quiser abrir câmera fica à vontade. E eu tenho os meus mecanismos aqui que eu gosto de usar também para mobilizar essa participação, tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu quero ouvi-los sobre quem vocês consideram o sujeito normal. Por que esse movimento é importante dentro dessa aula? Dentro dessa aula e dentro desse curso. Quando vocês
e descrevem quem é para vocês o sujeito normal e o sujeito anormal, como a gente vai fazer em seguida, vocês trazem uma narrativa sobre a normalidade na produção do sujeito. Então, para nós, é importantíssimo saber de vocês quais são as narrativas que vocês têm sobre o sujeito normal, sobre a normalidade dentro da escola. Então, para esse primeiro momento, para a gente dar esse start aqui na nossa aula, né, iniciar nas nossas discussões, eu vou colocar aqui no chat o link para vocês acessarem e colocarem lá da forma como quiserem. Pode escrever bastante, escrever pouco, como vocês preferirem, tá? Coloquem da forma como quiserem, como é que vocês veem o sujeito escolar normal. Quem é o sujeito? Faltou o escolar aqui, tá? Quem é o sujeito escolar normal para vocês? Agora a gente, obviamente, né, tá levando essa discussão para o nosso campo mesmo, para o nosso campo de atuação. Vou pôr de novo o link, que o pessoal está autorizando a gravação, ele vai ficando para trás. Aqui o link, tá bom? Entrem, acessem e não é uma definição, tá? Eu não estou pedindo para vocês um conceito de acordo com o teórico, de acordo com Foucault. Não, eu quero ouvir a sua narrativa sobre quem seja o sujeito escolar normal. Uns minutinhos, vou dar uns minutinhos e vou acompanhando por aqui. Ainda não vou compartilhar, porque às vezes eu compartilho aqui e o que o outro colega pôs vai te sugestionando. Vou deixar cada um fazer o seu, depois eu compartilho aqui para vocês começarem a ter acesso às falas de todos, tá bom? Uns minutinhos eu já compartilho. Roberto, tá na escuta? Oi, Natália, boa noite. Oi, Fabrina, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Roberto, tudo Oi. jóia? Eu vou ter que sair e voltar de novo, porque desconectou aqui do meu áudio do carro. Tá muito baixo o som para mim. Tá bom, pode ficar tranquilo. Aí você coloca de novo lá de copiloto seu aí, tá bom? A gente já fala, viu, Mariana? A gente já fala dela, pode ficar tranquila.
Bom, pessoal, a gente já tem, né, várias narrativas de vocês a respeito de quem seja o sujeito escolar normal. E todas elas, eu fui acompanhando aqui conforme elas foram chegando, todas elas fazem com certeza muito sentido diante daquilo que a gente vive no nosso cotidiano profissional, né, como professores. A Mariana colocou um pouquinho aqui mais para cima, ela pediu para a gente falar um pouquinho sobre subjetivação, o conceito de subjetivação. Ô, Mariana, a subjetivação diz respeito à maneira como a subjetividade se constrói. Para o Foucault, a subjetividade ela é construída. Ela não é algo que nasce pronta, que vem. Não. Ela se constrói a partir de um processo em que relações, discursos, poderes vão delimitando essa subjetividade, vão adequando, docilizando a subjetividade, né, de cada um. Então, para ele, o processo de subjetivação é o processo em que se dá a construção do sujeito, a construção das subjetividades de acordo com os regimes de verdade que são produzidos pelos poderes em jogo, pelas relações, pelas hierarquias, pelo contexto histórico, social e cultural. É um processo de construção da subjetividade. Bom, pensando nisso, eu achei ótima ela trazer essa pergunta nesse momento. Pensando nisso, não dá para a gente não considerar que a normalidade também não seja construída. Assim como a subjetividade é construída, a normalidade e a anormalidade também são. Olha como vocês colocaram o que seja, né? Quem seja o sujeito normal na escola. O aluno dentro dos padrões. Que padrões são esses? Quem disse esses padrões? Quem disse que esses padrões são os adequados? Esses são os questionamentos que o Foucault foi se fazendo ao analisar os discursos, o poder, as relações, as regras. O sujeito normal, a construção do sujeito normal está muito ligado, eu não diria necessariamente à regra, mas à norma. Aquele que cumpre a norma, aquele que participa de maneira adequada, que pensa a norma, que é referência da norma. Olha essa, seria o sujeito que age de acordo com a norma. Mas espera um pouco. Se o normal é o sujeito que age de acordo com a norma, quem vem antes? A norma ou o anormal? Estou aqui no ovo e na galinha, Roberto. Quem vem antes, o ovo ou a galinha? A norma ou o anormal? Diferente do ovo ou da galinha, tá? Que já alguns já tem também, vai. Mas aqui é para norma ou anormal, a gente tem a resposta, tá? E quem traz essa resposta é o Canguilhem. O Canguilhem é citado pelo Foucault nas suas obras. E também eu trouxe um texto que ele também é referenciado, foi na primeira semana, tá? A gente já vai falar disso também. Acredito ser aquele aluno que não questiona, aceita as propostas do professor, realiza suas tarefas. Olha nessa fala. Nessa fala, o discurso da normalidade está associado ao não questionar, ao estar docilizado, ao aceitar esses padrões como adequados. Percebem como a docilização, o corpo dócil, o corpo útil, o corpo adequado, já faz parte das nossas rotinas. É aquele que faz o esperado, o adequado. Acredito ser aquele aluno que não questiona, aceita os... esse a gente passou, peraí. É que às vezes ele replica, tá?
aquele que apresenta um comportamento padrão, previamente esperado dentro de uma normativa. E não necessariamente, pessoal, as normas são aquelas que estão escritas, tá? Porque às vezes a gente pensa em norma, né? A norma escrita, um tratado. Não, a gente não tem regras sociais de convivência, a gente não tem normas de relacionamento, normas de comportamento. Então, a gente essas normas não são necessariamente aquelas que estão escritas, são padrões determinados como normativos, como necessários para a vida em comunidade. Aluno que vai para a escola, senta, assiste a aula, realiza as atividades, faz as provas, tira boas notas. Imagino que quando se usa este termo, refere-se ao aluno que não apresenta dificuldades de aprendizagem ou comportamento. E aí, eu achei esse comentário bastante interessante para lembrar de uma situação, tá? Dentro dessas teorias aqui, neste momento, a gente não discute normalidade ou anormalidade em relação a questões físicas, em relação a deficiências, a transtornos. A gente está discutindo normalidade e anormalidade dentro do conceito de padrões, dentro dos conteúdos referentes ao atendimento dos padrões, não necessariamente relativos a questões físicas, de deficiências, de patologias, de transtornos, enfim, tá? Acredito ser todos do ambiente escolar. Aluno, comunidade, professor, equipe pedagógica, isso é muito bom. Às vezes, pessoal, como nós somos professores, quando a gente discute esses assuntos, a gente já pensa logo no aluno, né? Se eu falo para vocês de indisciplina, vamos pensar. Eu falo para vocês indisciplina escolar. Quem é o sujeito da indisciplina escolar? A primeira pessoa que vocês vão pensar. O indisciplinado. Quem é a primeira pessoa? Eu falo, o sujeito indisciplinado. Quem é? Dentro da escola. Aluno. O aluno. Mas, para o Foucault, por exemplo, eu posso ter um professor indisciplinado? Roberto, já te acusaram, tá? Já estão te acusando aqui no chat da indisciplina lá. Com certeza. Eu tenho um professor indisciplinado, Josi? Muitos. É uma vergonha, mas temos. Muitos têm educação, trabalhando na educação. Temos. Nós temos um gestor indisciplinado? Ah, vixe. Tem. Democracia zero. Então aqui nós vamos desmistificar a indisciplina pensada somente para os alunos. O Foucault traz para a gente o conceito de poder disciplinar, que a gente vai falar já já. O poder disciplinar, conforme a gente falou na aula passada sobre poder, segue o mesmo raciocínio. Todo mundo recebe as influências e todo mundo exerce. Todo mundo... O poder não é um exercício? Todo mundo exercita esse poder. Então, não tem essa divisão. Ah, só o aluno, só o professor, só o gestor. Não. Pelo contrário. Olha esse próximo. Aquela pessoa que procura fazer as coisas corretas de acordo com as regras da sociedade. Vejam como todos os discursos vão para o sentido dos padrões. É aquele que está dentro dos padrões. É alguém previsível, que segue sua rotina. É aquele que é útil, que é dócil, que aceita, que se movimenta de acordo com as relações de poder estabelecidas. Aquele que faz o esperado. Vejam que são palavras que aparecem repetidas vezes. Esperado, adequado, padrões, norma. Tudo isso está relacionado à maneira como os discursos definem o normal. Acredito ser aquele aluno que não questiona, aceita as propostas do professor, realiza as tarefas,
Um sujeito escolar normal, eu acredito que seja um aluno que siga as normas da escola, que esteja na média. O aluno que está na média é aquele que está dentro dos padrões. É aquele que se movimenta de acordo com os padrões estabelecidos como adequados. É aquele que faz o que se espera dele. E aqui eu vou parar um minutinho. O sujeito normal é aquele que faz o que se espera dele, certo? E o sujeito que é anormal. Aquele sujeito que a gente classifica como anormal também não faz o que se espera dele? Sim ou não? Acredito que nem sempre. Ele faz o que ele acha que ele deve fazer. Um sujeito, uma criança que... Quer ver? Vou trazer um exemplo bem clássico do nosso cotidiano. Estamos dentro da sala de aula e acontece um episódio lá de bagunça, né? Um episódio envolvendo uma situação de indisciplina dentro da sala. Aí você olha e pronto. Foi o aluno que é aquele que sempre dá trabalho, né? Sempre considerado como indisciplinado, que fez o que teve o comportamento ali de indisciplina. Aí você olha para ele e fala como? Fala o quê? Tinha que ser, não é mesmo? Só podia ser você, né? De novo. Ele não tem o comportamento esperado para ele também? Ele não é uma referência dentro daquilo que ele se define? Ele é definido como anormal. Ele também não se comporta dentro daquilo que se espera para ele? Os atos de indisciplina, vamos chamar assim, não é aquilo que se espera do sujeito considerado indisciplinado? Isso é verdade, porque um aluno que sempre age desse modo, a gente nunca espera que ele vai ser bonzinho, né? Mesmo que ele seja, a gente não espera isso dele, tá certo. Exatamente. É nesse sentido que o Foucault está nos convidando a refletir, a repensar esses saberes que a gente tem sobre os sujeitos e sobre as relações. O normal tem comportamentos esperados para o sujeito normal. O sujeito considerado anormal tem comportamentos esperados para o sujeito considerado como anormal. Ambos são referência, porém, um para a normalidade e o outro para a anormalidade. A gente não faz comparações cotidianamente? Você não quer ficar igual aquele ali, né? São as referências. A Maria colocou: o dia que esse indisciplinado se comportar, a gente vai achar que é anormal. E para a gente é uma surpresa. Viu como esse conceito de normalidade ele não é tão rígido assim? Ele se movimenta dentro de cada contexto, ele se movimenta dentro das relações. Para mim, o sujeito que tem dificuldades e facilidades para entender conteúdos e precisa desenvolver diversas habilidades e competências. Alguém que, como eu, tem muito a aprender e ensinar. Olha como as definições sobre normalidade vão se reinventando para cada um de vocês. Segue regras. Quando solicitado, é participativo, cumpre os horários. O sujeito escolar normal, aquele que segue regras, não questiona, não tem atos de indisciplina, ele segue o padrão. Tá vendo as palavras se repetindo? As palavras se repetindo constantemente? As palavras que são características da análise sobre normalidade aparecendo em vários dos discursos? Verdade, Marcele. A gente acha que está dodói quando se comporta.
Exatamente. É surpreendente, né? O aluno que pouco questiona as regras. Olha uma outra perspectiva sobre normalidade. Aquele que se adapta mais facilmente. Ninguém, essa é nova, porque seria o sujeito perfeito. Alguns se enquadram mais nas normas e parâmetros ditos normais e outros menos. Normas e parâmetros ditos normais. Esse é o grande ponto de partida do Foucault. Quem é que diz o que é adequado, o saber que é aceito, o normal? Quem tem este poder de dizer qual é a condição normal? Vamos pensar numa coisa bem maluca. Mas por que um sujeito que hoje a gente considera indisciplinado, um aluno que hoje a gente considera indisciplinado, não poderia ser um normal em outro contexto histórico, social e cultural? Percebam como tudo depende muito de muitas situações. A forma como a gente compreende cada uma dessas coisas vai passeando pelas nossas vivências, pelas nossas experiências, pelos nossos projetos pessoais, pelas nossas autonarrativas que são construídas de acordo com a nossa história, com as nossas vivências culturais, religiosas. O problema, para mim, não é só ter um comportamento diferente do normal. Para mim, o problema é quando o não seguir as regras gera violência verbal e até física. Exatamente. Anormal não são os que não seguem as regras, não questionam as regras, mas a violência é inadmissível. E não tem como a gente não falar de violência, né? Numa semana em que isso está tão em debate, né? Que isso doeu tanto na gente, né? Como eu disse, quando um de nós sofre algo desse sentido, todos nós sofremos um pouco. E eu entendo perfeitamente que isso seja necessário e esteja aí dentro, né? Com força, e realmente está para todos nós. Aí, sobre a violência em específico, e não só, tá? Mas sobre a violência, a gente precisa repensar no que é que nós temos normalizado na nossa sociedade. O que é que nós temos considerado como aceitável para as nossas crianças, para os comportamentos, para as atitudes. Porque, vejam, as nossas crianças estão se formando, as subjetividades estão sendo construídas dentro deste contexto histórico, social e cultural. Se nós normalizarmos os atos de violência, se nós normalizarmos as posturas agressivas e considerarmos isso como atos, né, que são aceitos, atos que são bem-vindos, é evidente que eles vão surgir em diversos momentos, porque as subjetividades estão se construindo considerando isso como algo adequado. Tudo, pessoal, na minha modesta opinião, né, depois de tantos anos de estudo, todas essas situações estão muito, muito, muito relacionadas com aquilo que nós consideramos como normal, aquilo que nós normalizamos nos nossos discursos, nas nossas relações, nos nossos atos, e isso eu não estou falando só no campo da educação, no campo social mesmo, geral. Não é só dentro da educação que a gente tem visto corriqueiramente essas situações de altíssima complexidade. E mais complexidade ainda para nós termos que lidar dentro da escola. Porque isso não é uma coisa fácil, né? É evidente. Bom, para falar um pouco mais do normal, eu trouxe aqui, né, um trecho do Canguilhem, que é, como eu disse para vocês, ele é citado pelo Foucault, e se eu não me engano, peraí que eu... Agora, aqui, ó, foi na primeira semana, foi nessa semana. Vocês viram o texto Instituição Escolar e Normalização em Foucault e Canguilhem, que foi escrito pela Vera Portocarrero. O Canguilhem, eu li a obra dele, trouxe aqui um trecho para vocês terem contato
com essa concepção que ele tem sobre a normalidade. O que caracteriza um objeto ou um fato dito como normal, em referência a uma norma, é poder ser, por sua vez, tomado como ponto de referência em relação a objetos e fatos ainda à espera de serem classificados como tais. O sujeito normal, pessoal, ele é uma referência em ser e vir a ser. Por quê? Ele é considerado normal pelos atos, por ele, e ele é considerado normal em relação aos outros. Ele é considerado como um exemplo a ser seguido por aqueles que ainda não são considerados como ele, ou não podem ser por uma série de razões. Ele é referência em corpo e em alma da normalidade, da norma. Ele é a representação prática e exercida da norma posta, da norma aceita. Como vocês bem colocaram agora nas narrativas, esse conceito tem tudo a ver com norma. Portanto, o normal é, ao mesmo tempo, a extensão e a exibição da norma. Por que a gente considera um sujeito normal? Porque ele coloca em prática aquilo que a norma espera dele, aquilo que a norma determina para o sujeito esperado, para o sujeito adequado, para o sujeito útil, dócil. Ele coloca aquilo em prática. Ele é a experiência vivida da norma, vivida e positiva da norma. Ele multiplica a regra ao mesmo tempo que a indica. Ele indica porque pratica e multiplica porque é referência para os demais. Sabe aquela historinha da laranja podre? Lembra daquela coisinha? Uma laranja podre contamina as demais. O normal é essa referência. Ele tem que servir de referência para os demais, para que eles se construam, se constituam suas subjetividades no mesmo sentido. Uma norma tira seu sentido, sua função e seu valor do fato de existir fora dela algo que não corresponde àquilo que ela determina. Então, a norma só tem sentido porque antes dela está o anormal. A norma, para o professor Canguilhã, a norma vem para regulamentar aquilo que não pode ser considerado como normal. Para organizar, ordenar, governar aquilo que não pode ser considerado como normal. A anormalidade pressupõe, a anormalidade vem como um gatilho para a norma que se impõe. Então, a normalidade é um fator que auxilia na boa convivência social, criando barreiras para disparates, como vimos nessa semana. Ela pode auxiliar ou não, Mônica. Tem as duas possibilidades. Na verdade, o que a gente considera como normal, aquilo que nós normalizamos, é que nos guiará pelas relações, pelos comportamentos. Então, com certeza, pode criar barreiras, mas pode ser um gatilho também para o que a gente viu. Se eu normalizar a violência como algo aceito, é claro que outros episódios, não só dentro das escolas, mas fora delas também, vão se tornar cada vez mais corriqueiros. Concepções importantes, então, sobre norma e normal. Norma está relacionado às características que traduzem determinado dispositivo. Então, a gente tem um dispositivo, uma ordem, que estabelece o que deve ser atendido, o que deve ser seguido, dentro de um contexto, dentro de uma certa organização social. O normal é justamente a consequência da escolha desse parâmetro.
é a consequência da escolha de um parâmetro social e histórico, historicamente definido como uma referência aceita, legítima, apropriada, correta. Portanto, tudo aquilo que social e historicamente nós aceitarmos como legítimo e correto será considerado como normal. Por isso que eu disse, Mônica, pode tanto colaborar quanto não. Tudo dependerá daquilo que a gente normaliza, daquilo que a gente legitima. E eu estou vendo as falas de vocês aqui, eu concordo plenamente que muitas coisas já não podem mais ser legitimadas. Para que isso aconteça, a gente precisa ressignificar as relações, a gente precisa ressignificar aquilo que a gente está naturalizando no nosso dia a dia, para as nossas crianças, para as nossas famílias, para as nossas vivências não só, né, no trabalho, mas também em sociedade. Bom, a gente falou da norma, falou do normal, agora vamos falar do anormal. Voltando, que dentro dessa perspectiva, a gente não está discutindo as questões relativas às, não somente, né? Nós não estamos aqui limitados às questões relativas a patologias, transtornos, deficiências. Nós estamos discutindo no contexto social, no contexto das relações que organizam a nossa convivência, tá? Discutimos quem é o normal, agora nós vamos discutir quem é o anormal. Eu vou colocar o link aqui, tá? Volto sim, Elisa. Deixa eu só pôr o link aqui, eu já volto. Peraí. Pronto. Eu vou disponibilizar esses também, tá? Esses slides. Tá aqui o link. Agora que a gente falou um pouquinho de quem é o sujeito normal, agora a gente vai falar um pouquinho de quem é o sujeito anormal. E, bom, não vou direcioná-los, vou deixar vocês colocarem suas narrativas e aí depois eu faço as minhas considerações. Vou dar uns minutinhos, tá? No meu aqui entra na mesma pergunta, o que é um sujeito normal, é para responder nele mesmo? Será que eu passei o link errado, gente? Peraí. Não sei se é o meu celular aqui que está com problema. Segura aí, pessoal. Não, deixa eu só confirmar se o link está errado. Eu vou passar ele de novo. Não respondam ainda não. É assim, Natália, tá como sujeito normal, tá? Ah, tá errado, Roberto? Tá como sujeito normal, tá bem? Ah, então peraí Não que é eu vou... falha dela, não. Peraí que deve ter copiado o link errado. Segura aí, não responde ainda não, tá? Ó. Confiram agora, por favor, se está certinho. Agora sim, Natália. Ah, beleza. Tá ótimo. Eu estou acompanhando por aqui. Uns minutinhos aqui eu já compartilho com vocês.
Professora Natália, Pode falar, Elisa. a reação da professora que foi morta em São Paulo, da senhora, ao ver a briga dos dois lá, dos dois meninos, foi de separar, né, a briga deles. Esse foi o gatilho pelo qual o menino ficou muito furioso no dia seguinte, voltou e atacou a professora. Não foi? Mas esse não é o normal da gente ver uma violência, ver uma briga, ver alguma coisa assim, a gente não vai e separa? Quer dizer, nem sempre, né? Mas estou falando assim, geralmente a gente vê uma agressão, vê alguma coisa, a gente vai, principalmente na escola, a gente vai e separa. Não é verdade? Sim. A questão, Elisa, é que essa é uma discussão mais profunda. É para além do observável. Eu iria para o ponto de vista do que gerou, o que mobilizou um nível de violência tão grande dentro desse garoto que lhe permitiu chegar a esse ponto, considerando ser um garoto de 13 anos, no seu contexto, na sua história, independente do que tenha acontecido, né, que tenha sido uma briga, que tenha sido uma discussão, que tenha sido um debate, qualquer coisa. O que me intriga é a que ponto chegamos no sentido de que uma criança de 13 anos tem acesso a essa compreensão, a essa prática violenta tão forte, e isso se torna parte do seu cotidiano, porque pelo que eu não consegui acompanhar o caso a fundo, mas pelo que me contaram, né, me disseram, me parece que ele já tinha um histórico de vivências em relação a essas violências. Não sei se isso procede, tá? Mas o pessoal me disse que parece que ele já tinha um histórico disso. Então, quer dizer, se tinha um histórico disso, isso já vinha sendo parte, né? Isso já vinha fazendo parte das relações dele. E considerando ser um jovem de 13 anos, né? Como é que isso se tornou possível, né? Como é que isso se tornou aceitável nas vivências cotidianas dele, nas relações, nas práticas dele? Por que isso se tornou parte das verdades dele? Que verdades o mobilizaram para chegar nesse ponto? É isso que me gera mais dúvidas, né? Não é somente aquilo que a gente pode observar ali a olhos nus, mas o que está por trás de tudo isso, né? O que está por trás de todas essas... que está por trás dessa prática, né? É claro que o nosso normal é intervir, gente. A gente está ali para isso, para mediar essas situações, né? Para auxiliá-los, para orientá-los, e com certeza a intervenção dela foi nesse sentido. Mas a reação dele é que nos gera, assim, né? Nos intriga em que o que mobilizou, o que tem sido parte das relações dos nossos jovens, das verdades dos nossos jovens, que os levam a esse tipo de prática, que os levam a enxergar uma prática dessa como possível, como aceitável, como, né, executável. Pode falar, Adriana. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Eu acompanhei, assim, muito de leve o caso, mas 3 coisas me chamaram a atenção e eu acho que vale a pena falar porque vão de encontro com alguns conceitos de Foucault. Primeiro, eu ouvi no jornal que, há 2 meses atrás, quando ele fez a transferência para essa escola, a escola anterior já tinha um boletim de ocorrência e já tinha dado entrada no conselho tutelar. Por quê? Porque lá também ele já tinha tido outras situações e uma mãe chegou a mostrar essas ameaças a outro amigo e tal. Então, você já percebe que, além de ter um histórico que já tinha nele, né, essa vontade reprimida, que seria com essa professora ou com qualquer outra professora em qualquer outra escola,
mas também me chamou a atenção o tempo que a escola demorou para fazer o boletim de ocorrência e para entrar em contato com o conselho tutelar. Foram quase 30 dias entre a mãe fazer a primeira solicitação e mostrar as mensagens, os prints, até ser tomada alguma postura. E aí eu me pergunto, por um lado, a gente normalizou as violências como sendo normais, né? Normal dentro da escola, como que pode ser normal, né? E, por outro lado, é aquela visão de que, isso é coisa de criança, não vai passar disso, a gente espera, né? Então, assim, esses dois pontos me chamaram muita atenção em tudo que eu vi sobre esse caso até agora, porque eu falei, gente, será que é isso mesmo? Será que a gente não acredita que uma criança seja capaz de? E será que a gente espera, né? Será que a gente não precisa repensar esses discursos que estão tão dentro da gente? O que é que a gente normalizou sobre a infância, né, Adriana? Como é que a gente vê a infância? Como é que a gente vê a juventude? E como é que a gente vê aquilo a que eles têm acesso? Esse é a grande questão, né? Como a gente gere aquilo a que eles têm acesso, né? Porque isso também faz parte das nossas vivências na escola, inclusive para quem está na educação infantil, viu, gente? Porque hoje, não raras vezes mesmo, você vê bebezinho lá de berçário já fazendo assim, ó. Esse movimento, né? Que é o movimento de tela, da tela do celular. Ou seja, a criança já tem acesso a estímulos assim muito grandes desde cedo. E é claro que isso vai reinventando as relações, porque começa a fazer parte de como as subjetividades vão se construindo. A Elisa levantou a mão? Levantou, Elisa e Regina. Oi, levantei sim. Pode falar, Elisa. Não estou querendo aqui defender, né, o garoto, a atitude dele, nada disso, mas... E também vou falar sobre o que eu vi na televisão, né? Diz que essa violência, esse BO de outra escola, a mãe disse que ele sofria muito bullying na outra escola, e que ele estava ficando assim, né, estava passando dos limites, e que ela foi na escola e que ela pediu para que se fizesse mais reuniões com os pais, que falassem para os alunos, né, olha, converse mais com eles, que isso não pode acontecer, que não é assim, né? Então, talvez tenha sido esse, né, um dos gatilhos que ele foi aguentando, e quando chegou nessa escola, acho que extrapolou, e ele acabou cometendo essa loucura aí que ele fez. É um dos, né, Elisa, com certeza, óbvio, né, que isso fez parte dessa construção, com certeza foi um dos fatores que mobilizou, fez com que as coisas chegassem a esse ponto, né, um ponto, e eu fico assim, né, me olhando para tudo isso, né, não tem como a gente não tem como estar na pele dessas pessoas todas, né, dessa mãe, dos filhos dessa professora que se foi, né, dos familiares, da mãe dessa criança, né, desse jovem. Não tem como a gente se colocar na pele deles, mas tem como a gente se solidarizar do que eles estão sentindo nesse momento, né? E o próprio jovem, né? Eu acho que, claro, ele a gente sabe, nós somos professores, a gente estuda o desenvolvimento humano, nós sabemos perfeitamente que ele ainda não tem condições completas, totais de compreensão do que, é claro, já tem, né, está com 13 anos, tem um certo discernimento, mas ele não tem condições completas de compreender as consequências, né, tudo que envolve o que aconteceu. Então, não dá para a gente dizer, né, os sentimentos deles, mas olhando para as relações, eu fico... me preocupa um pouco, assim, né? Isso me deixa bastante preocupada sobre as fragilidades que a gente tem enfrentado e para as quais se tem fechado os olhos há tanto tempo.
São muitas, e de todos os lados, gente, de todos os lados. Da escola, das famílias, da vulnerabilidade, da falta de oportunidades para a sociedade, né? Não é só... Isso não é uma coisa que diz somente sobre a escola, né? Diz sobre tudo que a gente está vivendo. Isso me gerou, assim, muita preocupação. Dentro da universidade foi muito debatido essa semana, né? O pessoal está assim, muito sentido, está tendo dificuldade de lidar com isso, porque, imagina, são professores que estão em formação. E aí eles olham para isso e falam, gente, é nisso que eu vou trabalhar, meu Deus! Então, né, eles estão... Não tem como não gerar todas essas discussões, assim. Mas eu vejo isso como algo, primeiro, dolorosíssimo, claro, e segundo, como algo que precisa mobilizar a nossa classe, claro, mas outras das quais a gente depende também, para que se abram finalmente os olhos para as fragilidades que a gente já enfrenta há muito tempo. Há muito, muito tempo mesmo. Débora, Regina levantou a mão antes, depois a Débora, tá, Débora? Será que foi sem querer, Regina? Não, né? Foi? Acho que foi. Então fala, Débora, pode falar você. Oi, boa noite. Eu estava, assim, ouvindo, né, todos os questionamentos, todas as angústias, mas eu queria relatar um fato que aconteceu comigo em 2001, 2002, quando eu estava terminando minha primeira faculdade, que foi de psicologia. Eu trabalhava numa escola estadual, né, Luiz Campo da Lorta, aqui em Sumaré, e aconteceu uma coisa semelhante já a esse fato que aconteceu aí, aconteceu comigo nessa escola onde eu trabalhei, que 1h da tarde bateu o sinal, um aluno novo, né, na escola, acho que era o segundo ou terceiro dia dele, entrou na escola e deu 3 tiros no outro aluno. Então, isso aconteceu há 20 anos atrás, assim, só que esse fato, na época também deu notícias no jornal, tudo, aí aparece todas as hierarquias possíveis, né, por que não fez isso, por que não fez aquilo, só que as escolas, né, nós na escola, eu falo assim, eu na escola, minhas amigas na escola, nós estamos adoecendo, né, assim, a diretora que sofreu agressão esses dias, o ano passado, na escola onde eu trabalho, numa das escolas onde eu trabalho, porque professor de arte aqui em Hortolândia é aventureiro, né? A gente pega aula em 2, 3 escolas, não é uma vida fácil também. A assistente de direção da escola foi ameaçada com uma faca porque ela estava só fazendo o trabalho dela, ia encaminhar a mãe para o conselho tutelar porque a criança não estava vindo para a escola. Então, assim, são narrativas que a gente ouve todos os dias, mas uma, infelizmente, né, tira a vida de um professor, e quantas a gente não tem, assim, né, há pouco tempo tem acontecido isso, aí dá aquele boom na mídia, todo mundo fica sentido, mas parece que daqui a pouco todo mundo esquece, tem uma amnésia. E eu comecei a lembrar, eu lembrei esses dias desse fato que aconteceu comigo nessa escola, quando eu comecei a fazer o curso, né, que estava falando lá para a gente fazer a nossa biografia, aí eu comecei a lembrar disso, né, eu tinha esquecido esse fato da minha história, assim, sabe, bloqueou isso. Aí eu lembrei, isso já faz 20 anos, acho que mais ou menos isso, eu devia o quê? Ter 19, 20 anos quando isso aconteceu, e foi uma coisa que, né, cada vez que eu vejo isso, aí volta aquele medo, volta os alunos invadindo a secretaria com medo, e depois o que fazer? Leva o menino para o hospital, chama, sabe? Não tem nem protocolo, eu não sei se hoje tem protocolo, pelo menos eu saí da rede estadual ano passado, não tinha um protocolo de violência. Nós não temos um protocolo de violência. Como fazer? O que fazer? Mal na escola sabe se os extintores estão funcionando. Aliás, esse ano que eu vi trocar depois de muito tempo. Então, assim, a gente fica lá na escola esperando um dia alguém lembrar.
4 anos que eu estou na rede com 2 alunos deficientes. O ano passado é que falou colocar piso tátil na escola. Então, assim, umas coisas que o sistema é deficiente, né? Que esses poderes, não sei com quem guitar, essas políticas que não chegam até as escolas de periferia, né? Que é o meu caso. Eu sempre trabalhei em escola de periferia. E só para lembrar, assim, o caso, esse menino não faleceu, esse aluno que eu falei. Não, ele não faleceu e o outro foi para a Fundação Casa e depois a gente não ficou sabendo mais da história, mas o que levou os 3 tiros não faleceu. E a situação foi bullying também, né? Porque esse menino novo que chegou, ele queria passar droga na escola e o outro ficou tirando sarro dele, né? Porque ele estava de touca, ia no banheiro com a mochila, não tirava a mochila. Aí, por conta disso, foi bullying, aí um achou que devia dar 3 tiros no outro numa hora na entrada. Uma escola de 13 salas de aula na época. Então, imagine, uma escola com, acho que uns 600 alunos no período da tarde. Enorme. Então, esse era o meu relato que eu queria. Enquanto você estava fazendo o seu relato, Débora, eu vi aqui uma frase que eu acho assim necessária, né? A Mariana colocou: esses relatos estão se tornando normais. Então, aqui está um momento, né? Um momento ímpar para a gente pensar muito bem sobre aquilo que a gente tem normalizado. Ah, mais um ato de violência na escola. Ah, está ficando normal isso, hein? Não, gente, não está ficando normal. Isso não é normal. Isso não pode ser naturalizado como algo aceitável, algo esperado. Porque à medida que isso se torna algo aceitável e esperado, ele vai cada vez mais fazer parte do nosso cotidiano como algo natural. E não é. E não é. Não pode ser. Vocês viram como aquilo que a gente naturaliza rege muito da maneira como as nossas relações se estabelecem lá dentro da escola, sobre os comportamentos que se colocam dentro e fora da escola também. Fora da escola também. Tudo isso que vocês trouxeram remete muito àquilo que eu falei lá no comecinho. A discussão é mais profunda. A discussão está no não observável. Está naquilo que a gente não consegue ver a olhos nus. Está naquilo que está regendo, está servindo como padrão de comportamento ou como aceite deste padrão. Não dá. Não tem como a gente achar que isso pode ser aceito dessa forma, né? Que isso continue assim como algo esperado. Não, não é esperado. Não é esperado. E o que é que gerou tudo isso? O que gerou tudo isso precisa ser fortemente analisado para que a gente possa começar a coibir esses padrões e que nenhum sujeito mais se construa dentro desse discurso de que isso é normal, de que isso é possível, de que esse enfrentamento está certo. Eu vi muita gente falando, né? Achei bacana, né? Muitas pessoas colocando, principalmente na internet, né? Da vulnerabilidade, né? De como os professores e tal. Eu tenho muita preocupação, pessoal, com o discurso de culpabilidade. Porque essa culpabilidade, não raras vezes, também cai sobre o professor. O professor que não viu o bullying, o professor que não avisou, o professor... E a gente é tão vítima quanto. Tá aí o resultado. Tá aí o resultado. Nós somos vítimas também. Esse discurso da missão, né, o missionário... Gente, nós somos profissionais, e profissionais precisam de aparato, de recursos, de cuidados. Suporte. Suporte. Aí vem a pergunta da Michelle. Michelle, essa pergunta está lá mais para o fim da minha aula, mas eu acho importante a gente falar nesse momento. Esse não seria o comportamento esperado para um aluno que era considerado como anormal? O comportamento que este aluno teve naquela escola. Considerando esse histórico aí que a gente só sabe pela mídia, né? Claro que a gente não vivenciou.
O histórico dele que a gente conheceu pela mídia. As anormalidades que a gente conheceu a respeito pela mídia. Este seria um comportamento esperado para este aluno? Sim ou não? Não sei. É triste, mas de certa forma era esperado. É triste, mas de certa forma era esperado. Sabe por que ele é? Porque nós normalizamos esse esperado. Até o esperado é o que a gente naturalizou como esperado. E ele não pode mais ser naturalizado como esperado. Ô, Natália. Pode falar. Eu levantei a mão aquela hora, mas não consegui abrir o microfone. Agora, mas eu queria falar o seguinte, eu fico preocupada com a transferência das coisas, sabe? Por exemplo, o menino deu problema numa escola, mandaram ele para outra escola. Isso a gente vê constantemente nas escolas. Deu problema de manhã, vai para cá. Deu problema numa turma, vai para outra. E não vê a raiz do problema. E aí está vendo que a coisa está crescendo e não é tomada uma decisão para conter essa situação. Então, eu fico muito preocupada com isso. Isso acontece muito nas escolas. Muito. E isso é a Regina que falou, né? Regina. Regina, e isso tem muito, muito a ver com o que a gente acabou de falar sobre o discurso da culpabilidade. A culpa é do período, a culpa é da escola, vamos mudar de escola. A culpa é da professora, vamos mudar de professora. A culpa é da mãe. Esse discurso de culpabilidade, você notou que ele... Bom, você notou, né? Tanto é que você trouxe. Ele não soluciona. Ele só transfere. Exatamente. Ele não traz soluções. Não traz solução nenhuma. Ele transfere. Ele vai transferindo. Transfere. Ele transfere. E aí a gente continua patinando, né? Patina num lugar, depois patina em outro e vai. Vai transferindo o problema para outros. Exato. Mas não vê a raiz do problema. Exatamente. É isso. Evenice levantou? Gente, eu tô na ordem, Roberta, acho que eu me perdi na ordem aqui. Eu só queria comentar que, como as meninas têm falado, é mais ou menos isso. Eu, na verdade, eu trabalhava na escola, hoje eu estou como assistente social num bairro periférico, e assim, ó, as coisas que chegam, na verdade, assim, a impressão que dá é que as políticas públicas estão batendo cabeça. Eu não consigo resolver, eu jogo para o meu amigo ali da política pública tal, que ele vai resolver. Aquele não resolve, chama o conselho não resolve, e fica todo mundo girando e protelando, e a situação cada vez mais complicada, principalmente, né, assim, a maioria das escolas públicas são em bairros, né, em bairros periféricos, em bairros com várias vulnerabilidades. E aí, quando chega a situação nesse ponto, a primeira coisa que vão questionar mas ninguém fez nada, né? Mais ou menos assim. E geralmente a culpa, né? E assim, vamos falar, a escola não observou, como se o professor tivesse o tempo, digamos assim, não tem outra palavra, é o tempo de observar tudo isso, todos os comportamentos, alfabetizar ainda, manter uma rotina, manter o conteúdo em dia e todas as outras coisas que a gente sabe que faz parte da vida do professor, né? E então é onde estoura. Só que assim, a falha assim, de um ponto de vista, né, que eu tenho é de todas as políticas públicas, a educacional, a da assistência, até da saúde, porque em algum momento podiam ter interferido na saúde mental dessa criança, né? Porque, de repente, ele também tinha alguma coisa tão, assim, desesperadora dentro dele, que ele não conseguia achar um caminho para canalizar aquilo de outra forma.
E então, assim, eu vejo, sabe, como falha de várias políticas, não de uma pessoa em si, claro, né? Das políticas de forma geral, que falta, que não parece que não conversam entre si, sabe? Não trabalham em rede. Quando eu fiz a faculdade de serviço social lá atrás, o meu TCC, eu defendi a tese do seguinte, que tinha que ter dentro da escola, todas as escolas, uma equipe multidisciplinar ou equipe multiprofissional, né? Assim, com psicólogo, com assistente social, trabalhando junto com os pedagogos, com os professores de forma... Porque, assim, não dá para ver tudo. Não dá para professor interferir, não é nem interferir, é tentar amenizar todas as situações. Principalmente o infantil, que tem aquela cobrança da alfabetização, a criança está iniciando, né, nos primeiros anos, tem aquela dificuldade toda. Enfim, né, assim, eu tenho os dois pontos de vista hoje, né, e eu vejo que falta isso, sabe, uma equipe, né, um suporte mesmo, para todos os profissionais, assim, saber lidar melhor com a criança, com a família, né, de uma forma geral, porque às vezes a família também não sabe lidar, às vezes a gente fala, olha, a mãe não fez, a mãe não viu, mas às vezes ela também não sabe lidar, às vezes foi a forma que ela foi criada, né, que teoricamente para ela, esse comportamento é normal, como a gente vem falando, é normal, né, então, sei lá, sabe, assim, eu vejo esse ponto, assim, falta isso, na minha opinião, uma equipe completa dentro da escola, trabalhando junto, um do lado do outro, para fazer funcionar melhor, né, assim, a vida, tanto acadêmica da pessoa, quanto pessoal. Uma equipe multiprofissional, né, Evenício? Uma equipe que tenha... que esteja, assim, né, organizada para atender essas demandas, né, para atender toda essa necessidade, né, e que a gente ressignifique mesmo essas relações que a gente estabelece, né, como é que a gente entende tudo isso, como é que a gente vê tudo isso, talvez esse ressignificar nos auxiliaria, né, nós professores, naquilo que nos cabe, nos auxiliaria a detectar algumas coisas que talvez hoje a gente não consegue detectar, algumas coisas que a gente não consegue observar, inclusive, por falta de suporte, né, de tudo isso. Eu estou vendo aqui, a Fabrina colocou no chat, né, exatamente, né, quanto tempo demorou para fazer o boletim, né, quanta falta de atenção com a nossa profissão, né, com o nosso trabalho. E é claro que nós estamos aqui numa discussão entre educadores, óbvio, mas eu sei perfeitamente que essa discussão não é só nossa. Ela está no campo da educação, ela está no campo da saúde. Eu acho assim, depois da pandemia, né, essas fragilidades nos diferentes universos da nossa sociedade estão muito aparentes. Eles foram escancarados, então não dá mais para a gente... Potencializados, né? Isso, exatamente. Não tem mais como a gente fechar os olhos, E esse fechar os olhos, por muito tempo, também foi normalizado. Ah, não, deixa. Ah, não, ela dá conta. Ah, não, é missão. Ah, sabe? Não dá mais para a gente... Você chegou num ponto, assim, que a gente precisa repensar para agir. Repensar assertivamente, de forma bem fundamentada, mas com a ação já ali, né, colocada diante de nós. Porque tudo que fica no campo das ideias está lá, né? A gente precisa executar. E eu acho que é esse o sentido que as discussões precisam tomar agora, né? Já era para ter... Desde sempre já era para ser assim, né? Mas eu vejo, assim, relatos constantes, assim, principalmente, né, a Rosângela está falando do fundamental, do médio, esses relatos constantes, assim, de conflitos, de violência, mas porque a gente tem visto isso também, e hoje a gente tem uma coisa que conta a nosso favor, mas na mesma medida pode contar contra também, que é a internet, as redes,
Isso conta a nosso favor, mas também pode contar contra em muitas situações, né? Dependendo do uso que se faz. E aí a gente sofre as consequências diretamente lá dentro da escola, considerando tudo aquilo todas as ausências com as quais a gente já tem que lidar. Então, eu vejo assim, nesse momento, né, com tudo isso que a gente está colocando e está adiante, é o momento da gente ressignificar muitas coisas e, dentro daquilo que é possível para nós, repensar as nossas ações e analisar em quais são as nossas possibilidades reais. A coragem da nossa verdade. Qual é a coragem da nossa verdade? A coragem da verdade é um dos últimos cursos do Foucault, é um dos últimos livros dele, né, antes do falecimento dele. E é um livro bastante denso, mas é um texto assim de uma profundidade inenarrável. Eu acho que a discussão sobre o que é normal e o que não é, o que é aceitável e o que não é, que padrões nós estamos naturalizando, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje, ela tem que estar relacionada com a nossa coragem, a coragem da nossa verdade. O ressignificar as verdades que a gente tem tomado como absolutas, inquestionáveis, dentro e fora da escola. Se vocês analisarem aqui as narrativas que a gente trouxe agora sobre os anormais, elas ficam conectadas às narrativas que a gente trouxe sobre o que é normal. É o sujeito que não atende, é o sujeito que não está nos moldes, é o sujeito que apresenta dificuldades, é o que resiste aos parâmetros. São todas palavras relacionadas àquilo que a gente considera como normal. Anormal é aquele que transgride as regras. Esse eu achei ótimo, porque esse aqui nos mostra claramente o quanto o sujeito normal é referência. Aquele que não transgride é o sujeito normal. Ele é a referência para esse que transgride. Posso fazer uma pergunta, professora? Claro, pode, Mônica. Sou bem dentro disso. Eu queria entender essa situação de assassinato que a gente tem acompanhado aí na televisão, na perspectiva de Foucault. Quando a gente lê os textos, ou até vê vídeos falando sobre esse filósofo, assim, eu queria que você me explicasse o que eu entendo, né, o que eu entendi. Quero ver se é isso. Ele aponta, né, ele reflete que a gente não tem que ser esse sujeito preso às normas, nem preso às regras, que a gente tem que quebrar com esses laços, que aí ele vai colocando algumas áreas, né, que nos moldam a ser de alguma maneira, como a sociedade, a escola, a polícia, ou a igreja, né, a família. E eu entendo que ele fala assim, rompe com isso, não fica preso a essas normas. E aí eu olho para essa situação que aconteceu, dessa professora que faleceu, desse adolescente que cometeu um assassinato, e eu penso, e não é dentro dessa perspectiva, esse adolescente, ele não rompeu com as normas, ele não rompeu com a sociedade, porque não matar é uma norma social, né, que existe para um bem maior, para preservar vidas, e ele rompeu com isso, ele não estava preocupado com as normas, e nem com a família, né, não sei qual é o contexto da família, nem com a escola, nem com a relação de poder, porque ele matou uma professora, né? E dentro dessa perspectiva, eu quero entender, quando Foucault fala, ele está falando de forma positiva, é isso? Vamos romper, vamos sair para fora, vamos questionar, não precisa ser igualzinho todo mundo não precisa fazer o que todo mundo faz, você tem que fazer, a sua liberdade é o seu maior direito, a sua liberdade, o seu realizar é o seu maior direito. Eu quero entender, é dessa maneira ou existe um outro olhar que não estou conseguindo enxergar? Obrigada.
Mônica, é um pouco diferente do que você colocou. Nos escritos do Foucault, ele mesmo fala, eu acho que nesse texto que eu sugeri para vocês essa semana, ele fala também, em algum momento, que eu não me lembro lá. Ele nunca teve a intenção de trazer um método, de criar uma teoria para a humanidade, nunca foi essa a intenção dele. Ele simplesmente se propôs a analisar o sujeito. Ele se propôs a analisar como é que o sujeito se constrói na sociedade, como é que esse sujeito, como é que a subjetividade dele chega a ser o que, né, como ela se consolida. E aí, ele não propõe que a gente rompa, né? Ele não traz essa perspectiva nesse sentido, né? Olha, vamos romper com tudo isso que a gente tem. O que ele faz é nos mostrar que existe um feixe de forças que nos produz. Nós somos produto. Natália. Pode falar. Desculpa interromper o seu pensamento, mas eu estava com um trecho aqui do texto, o objeto de si mesmo. Ele fala algo parecido com a dúvida dela. Porque ele fala assim, ó, tem um trechinho que eu tinha até marcado, aqui grifado, que ele fala assim, ó, esse poder disciplinar se manifesta no tipo de entendimento que cada um tem, enquanto homo clausus, como diria Elias, do seu entorno. Mas também se manifesta na maneira pela qual cada um se vê a si mesmo. Então, assim, não assim, falando mais ou menos o que ela... Eu entendi a pergunta dela, mas eu entendi que ele quis dizer assim, ó, que de certa forma a gente entende a normalidade e as normas. Porém, a gente também vai ter uma percepção nossa daquela normalidade. Supomos que aquele normal que seja para a pessoa, eu, como pessoa, acho totalmente anormal, eu vou seguir a minha normalidade, a minha verdade, do meu entorno. Porque vai ter situações, entendo assim, tá? Se eu estiver errado, você pode, por favor... Não, tá perfeito. Assim. E entendo assim, ó, que se de repente, né, a situação que eu vivo na escola, ou eu vivia na escola, era aquela normalidade, eu seguia aquele padrão, aquela normalidade, de repente, na outra escola, aquilo não funcionava. Seria de uma outra forma lidar com as crianças, lidar com os profissionais que ali estavam, né? Eu entendo assim. Contexto. Isso, é o entorno que a gente está que nos faz seguir uma normalidade. Foi assim que eu entendi. É isso mesmo. É perfeito esse pensamento. É exatamente nessa conclusão que eu queria que vocês chegassem. Mas a Mônica perguntou especificamente sobre a questão da violência. E a violência, Mônica, está ali com o que ela acabou de falar. É exatamente no sentido do que a Evelise acabou de falar. Para o Foucault, dentro da teoria dele, você colocou assim, achei super interessante essa colocação. Olha, o menino foi lá e teve um comportamento absolutamente transgressor. Ele não rompeu com aquilo que é normal, ele não rompeu com a norma, então não é isso que ele fez, né? Romper com aquilo que era esperado dele. Para o Foucault, a violência não é um ato de transgressão. Ela é um elemento de demarcação das relações de poder. Não sei se vocês se lembram, mas na aula passada a gente comentou que em certo momento da sociedade as punições eram diretamente no corpo. Aí a gente tinha, lembra da época da Inquisição, os esquartejamentos, todas essas coisas. Durante o Foucault faz essa divisão histórica, ele olha e fala, olha, a gente teve um bom tempo que a punição se dava no corpo físico. Agora a punição vem de dentro para fora, é um autocontrole, é um autogoverno. Não precisa mais ser no corpo físico, mas não deixa de ser violento. A violência, para ele, é uma forma de demarcação de poder, de relação de poder. Ali, aquele garoto, ele já vinha dentro de uma situação que o enquadrava
como um sujeito aqui para o nosso estudo, considerado dentro da perspectiva do anormal, porque ele já não atendia às regras esperadas para ele, e essa foi mais uma. Essa transgressão não é aceitável do ponto de vista Foucaultiano. Essa transgressão, do ponto de vista Foucaultiano, é um ato em que ele procurou exercitar o poder no seu universo de anormalidade. Foi um ato de desgoverno, vamos dizer assim, em que a prática, no contexto dele, representava o exercício do poder dele. Lembrando que dentro do Foucault, todo mundo exerce o poder. Todo mundo exerce o poder. E esse ato de violência, nesse contexto, foi para esse sentido. A violência aparece como esse contraponto. Ela demarca as relações. Ela estabelece o poder. Ele queria demonstrar para ela ele queria demonstrar que ele era, né, que ele estava acima, que ele podia se colocar contra tudo isso, não dá para saber como, né? O que se passou na cabeça. A gente não pode, como eu disse, a gente não pode tomar o lugar da pessoa. Mas dentro dessa teoria, esse é o fator. Não é o Foucault não é, ele não traz para a gente a perspectiva da transgressão. Vamos transgredir a norma. Não. Ele nos demonstrou como é que o jogo de força se estabelece no campo construindo o sujeito. Aqueles que transgridem estão exercitando o poder. Aqueles que não transgridem estão exercendo o seu poder. Aqueles que se colocam dentro do lugar do anormal estão exercendo poder sobre os outros. Aqueles que se colocam dentro do lugar do normal estão exercendo poder sobre os outros. Ele não traz para a gente uma fórmula mágica para sair de tudo isso. Transgrida e a gente sai de tudo isso. Não é esse o sentido. Para ele, a própria transgressão é um exercício de poder. Assim como nesse caso. É uma análise teórica da situação, tá, gente? Claro. E a gente sabe que é uma situação muito delicada, que envolve muitas dores. Então, é teórica e dentro desta perspectiva, tá? Lembrando que se a gente trouxer um outro teórico aqui, a gente vai estudar isso sob outros olhares. Então, é algo que não gera todos esses impactos, mas que bom, eu estou super feliz de ver como isso mobilizou as reflexões. Como isso, para além das dores, como isso mobilizou reflexões, que eu vejo realmente como necessário, como ponto de partida, e não de chegada. A gente, tudo bem, vamos nos mobilizar em torno das reflexões, é necessário, vamos em frente, mas depois das reflexões vêm as próximas etapas. As ações, as práticas, as políticas. Vamos adiante. Vamos para uma escola outra de verdade. De verdade mesmo, né? Não que isso nunca mais vai existir. A gente não tem essas utopias, né, gente? Nunca mais vai existir um ato de violência na escola. Deixa eu ver se eu entendi, professora. Então, nesse sentido, a anormalidade seria relativo em situações e em situações. Sempre. Né? Uhum. Então, porque na última aula você trouxe o exemplo, né, de um aluno que não acompanhava as regras, não respeitava as normas da escola, e aí determinada empresa também não aceitou. E eu tive a sensação de que todo mundo estava errado em olhar para esse determinado aluno e não viver essa anormalidade dele como sendo normal. Mas eu tive a sensação que você passou aquilo como sendo ruim. Imagina, qual o problema da empresa contratar alguém que não se sujeita às regras? Ele é anormal, e daí? Qual o problema? Aí assim, por isso que eu estou perguntando se é relativo. No caso de hoje, né, ou de ontem que a gente viu,
é de uma maneira, nós vamos enxergar de uma maneira. Nesse caso, do aluno que não fez a lição, a gente vai tratar de outra maneira. É uma normalidade que a gente aceita, que a sociedade deveria compreender, aceitar, o dono da empresa, né, no caso, aceitar o aluno mesmo, ele sendo indisciplinado, mas na situação de ontem, não. Essa normalidade a gente não entende como algo aceitável. Então, assim, existe diferenças. A anormalidade, ela tem que ser vista de maneira diferente, em situações diferentes, analisando o sujeito. Então, cada sujeito tem uma anormalidade, então, é a sua história de vida. Então, a gente tem que analisar particularmente. Não vamos colocar todo mundo normal numa anormalidade e tratar como normal. E nem vamos colocar todos os anormais numa normalidade e também tratar como normal. Vai ser de pessoa para pessoa. É a verdade da pessoa. Né? Não é uma verdade absoluta que serve, que rege todo mundo. É uma verdade pessoal de cada pessoa. Seria isso. Na verdade, assim, tanto a normalidade quanto a anormalidade são construções. O que é normal, por exemplo, para a gente na atualidade, pode não ter sido em outros tempos. O que é normal para a gente no campo da educação pode não ser em outros campos de atuação. Então, como você bem observou, ela vai ser relativa. Por quê? Porque o Foucault nos coloca dentro dessa perspectiva de que o contexto histórico, social, cultural, as relações de poder vão ditar aquilo que é aceito e aquilo que não é aceito. E, bem observado também, não temos um padrão. Olha, isso é normal em todos os lugares. Isso é anormal em todos os lugares. Não temos um padrão. Não temos um padrão determinado. Entendi. Na perspectiva de Foucault, não existem verdades absolutas. Tudo é relativo. Exato. As verdades absolutas, elas morrem na filosofia dele. Na verdade, não existem verdades absolutas. Na verdade, ele traz para a gente, né, essa reflexão sobre o questionamento a respeito daquilo que a gente toma como verdade absoluta, que são os discursos. Ele tem uma análise bem grande sobre os discursos. Que é uma perspectiva dele, porque é o olhar dele, né? Isso, com certeza. Isso significa que, de repente, eu, enquanto profissional da educação, posso questionar as verdades de Foucault. Ah, com certeza, sempre, com toda certeza. Assim, o Foucault, ele é muito, ele trouxe uma teoria que, né, ele trouxe os textos dele nos apontam as reflexões, nos apontam as organizações, mas ele não traz uma teoria pronta, sabe? Olha, não existe verdade absoluta. Não, ele diz assim, olha, existem discursos, existem forças, existem poderes que nos regem. E claro que isso vai ser diferente em cada contexto. Numa escola vai ser de um jeito, noutra escola vai ser de um jeito, no campo da educação vai ser de um jeito, no campo da saúde vai ser de outro jeito. Então, tudo vai depender... Professora, não tem verdades que cabem em qualquer escola, em qualquer lugar da sociedade? Por exemplo, não matar seria uma verdade absoluta. Não cabe, ela cabe em qualquer lugar, independente da escola, independente da sociedade, independente da situação, independente da pessoa. Não seria uma verdade absoluta? Sim, não matar é uma construção social. Ah, então é relativo também. Isso. Não matar é uma... Pensa... Para o nosso contexto social, não matar, ok, obviamente não é aceitável, óbvio, nem se discute isso. Pense em outros contextos sociais, em outros tempos históricos, pode ter havido um tempo histórico em que isso era possível. Lembra das punições do corpo? Eu sei que isso existe, que era possível, mas eu nunca vi que era assim, aceitável, louvável. Não, mas não é nesse sentido. Mas não é nesse sentido. Não é de ser aceitável ou não. O que ele mostra é que isso é construído. Para a nossa sociedade, para os nossos tempos, a construção, a organização social não aceita o matar. Assim como não aceita muitas outras coisas. E aí eu posso romper com essa construção e desconstruí-la. É isso. Eu vou sair dessa normalidade. Eu vou desconstruir isso.
Não necessariamente é o normal que mantém todo mundo vivo quando eu estou insatisfeita. Eu vou fugir desse padrão, eu vou desconstruir essa normalidade. Eu vou fazer aquela verdade que eu acredito que é verdade. Aquele que quebra a regra do não matar, por exemplo, a gente não falou do anormal? Aquele que quebra a regra do não matar, se enquadra em qual padrão? Do anormal. No anormal. Pronto. É isso. Então existem verdades absolutas. E isso A gente não vai sair por aí desconstruindo essa verdade de que não é para matar. Vamos pensar na nossa sociedade brasileira. Aqui a gente não pode matar. Né? Se eu trabalho na perspectiva de que eu posso viver a normalidade, eu vou sair por aí matando. Porque se eu começo a pôr coisas pequenas, a gente não começa a trabalhar na educação infantil, lá com as coisinhas menores, né, para eles irem construindo algo no decorrer dos anos escolares, a gente começa assim com coisas tão pequenininhas de anormalidade, a gente não vai abrindo brechas para que essas coisas se tornem assim muito amplas para muitas áreas, e aí cada pessoa interpretando da sua forma vai desconstruir as relações sociais que eu entendo que existem para um bom andamento da sociedade. É essa confusão que, quando eu leio e quando eu fui ver sobre esse filósofo, eu penso que existe uma confusão. Não sei se ele quis dizer, né, porque foi lá em 1700, enfim, que ele quis dizer exatamente, a gente nunca vai saber, mas eu lendo, e eu vendo outras pessoas comentarem sobre ele, me dá essa sensação, né, que essa anormalidade, essa sujeição que nós nos tornamos, né, é isso aí, como colocar uma coleira na gente, né? E estão fazendo a gente andar nessa coleira, e a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas, não andar nessas coleiras. E eu entendo que isso vai rompendo com algumas regras que existem para um bom funcionamento social. E aí isso causou uma certa confusão na minha mente. Isso é construção também. Isso é construção também, claro. Oi, pode falar, Roberto. Só para falar uma coisa que ela está falando, a gente não pode esquecer que existem as normas legais. Isso, eu ia falar isso agora. A gente pode, né? Eu posso achar normal, como algumas pessoas têm essa vontade de matar, o assédio, a pedofilia, né? Para a pessoa que isso é normal, mas nós temos uma norma legal que não nos permite fazer isso, né? Então, uma Constituição por trás. Exatamente, a nossa, né? Porque tem outras que permitem, né? Outras constituições que permitem outras questões. É isso que eu quero entender, professor, é exatamente isso. Por exemplo, a pedofilia, né? Aqui no nosso país, vamos pensar no Brasil, ela não é permitida. Se amanhã, né, o nosso Congresso for lá e falar assim, olha, hoje é permissivo, isso aí se torna relativo, então, vai cometer pedofilia aquele que quiser. A verdade absoluta de não colocarmos a criança nessa situação, ela morre. Por quê? Porque ela foi para a lei. A lei não existe exatamente para encaminhar essas normas. Então, assim, se eu obedeço à lei, ok, e dependendo da lei, eu fujo desse contexto. Né? Se no caso da pedofilia, hoje não pode, então eu obedeço à lei, eu não vou contra a lei social. Mas amanhã pode. Aí eu posso me tornar um pedófilo, porque a lei disse. Aí essa verdade absoluta de não colocar uma criança nessa situação, ela deixa de existir por causa da lei. Aí é possível, aí pode ser feito. É isso que eu não entendo. Eu acho que abre muitos caminhos. Mas eu acho que você está... Muitas variáveis de pensamento. Eu acho que o que a Natália está tentando passar, estou tomando um pouco para você, na verdade, ele não está entrando nessa seara de que você pode fazer tudo, de que você não está entrando nessas questões legais, né? O que ele está fazendo é que as pessoas têm que se questionar, né, Natália? É isso. É exatamente isso, Roberto. É por isso que eu estou questionando. Ele não fala em quebra de padrões, Roberto. Ele não fala em quebra de regras em momento nenhum. Ele não está falando isso, né? Eu entendi. Eu entendi que ele não fala, ele não dá nome às coisas. Ele dá um entender. A gente lendo, é isso que o professor está falando, a gente começa a refletir sobre aquele assunto, e uma pergunta puxa outra pergunta, que puxa outra pergunta. E eu entendo que ele quer que
que os nossos alunos sejam esses questionadores, não é? Mônica. Não concordem com eles. Saia do padrão de concordar com tudo que o seu professor fala, ou com tudo que a sua mãe diz, ou com tudo que alguém te disse um dia. Questione isso, sabe? Não aceita tudo que você ouve. Eu entendo que ele nos aponta, ainda que ele não diga, ele nos aponta para um caminho assim. Acho que eu estou... Eu não vejo assim. Eu vejo que ele nos aponta para a compreensão de como nós nos construímos. É isso que ele quer mostrar. Como é que o sujeito se constitui no campo. Como é que a gente chega a isso? O que se passa para que nós... para que nós nos enquadremos nas normas que são determinadas pela sociedade, para a vida em sociedade. Ele não diz que essa é boa, essa é ruim, essa tem que ser quebrada, essa não tem. Inclusive, ele fala sobre resistência, né? Resistir a essas normas. Ele não traz para a gente, ele não convida a gente a romper padrões. Ele convida a gente a analisar como é que o sujeito se constitui dentro desses padrões. Fala, Roberto. Não é um manual, né? Na verdade, não é essa ideia, né? Não. Está muito longe dessa ideia. Exatamente. Muito longe. Eu acho que tem umas questões, né, Natália, que eu acho que às vezes o Foucault, pela própria forma de vida dele, que as pessoas acabam misturando a pessoa, a obra, mas não é isso que ele está dizendo. Ele não levanta nenhuma bandeira. Pelo contrário, né? Ele era um cara... Ele era um comunista que largou, né? Uma outra situação. Eu lembrei das nossas primeiras aulas da biografização, né? O quanto a nossa vida, ela conta no nosso aprendizado, né? No nosso saber, né? E aí, olhando assim para... gente, eu não sou na perita nisso, eu comecei a ver isso agora, né? Por curiosidade, fui ouvir os vídeos, ler os textos, né? Por conta das aulas. Mas eu fiquei pensando nessa biografização. Eu falei, nossa, eu acho que muitas das coisas, eu entendi que muitas das coisas, né, que ele descreve na filosofia dele estava assim, muito relacionada com a vivência de vida dele, né? Quando ele questiona a família, os problemas que ele teve com o pai, coisas desse aspecto, assim. Era o que ele passou inserido nos descritos dele. Eu tive essa sensação que o professor está falando. Realmente eu tive. É claro que eu penso, né, óbvio que isso não se afastou dele, porque era o contexto de vida dele, né? Ele próprio acredita que a gente é construído pelo nosso contexto. É claro que isso direcionou muitas das ideias, né, muitas das observações que ele trouxe, mas a intenção dele, a intenção da teoria dele, né, pelo que eu pude ter contato e observar, não é a de... Inclusive, né, eu vejo assim, muitos alunos falam, professora, mas o Foucault fala que que o poder nos rege, que nós exercemos poder, então todo mundo sofre os efeitos e também pratica o poder, todo mundo é produzido, como é que a gente sai disso? Não é isso que o Foucault vem falar. Ele não vem te falar, olha, para sair disso você tem que transgredir, para sair disso... Não é isso. O que ele quer te mostrar é que isso acontece. É que, olha, nós somos parte de uma construção. Dentro dessa construção, alguns se enquadram nos padrões dos normais, outros se enquadram nos padrões do anormal. E isso influencia nas nossas relações. Em momento nenhum, ele coloca que é uma boa coisa, que é uma coisa ruim, que isso tem que ser rompido. Não. Ele nos apresenta essa situação no campo para a gente poder refletir e ressignificar sobre os saberes que nos orientam. E claro que isso não nos leva a romper com padrões sociais básicos, com as normas sociais básicas de convivência, que né, as que estão postas na legislação, que regulamentam a nossa convivência. A única coisa que ele diz é, olha, isso também é fruto de uma construção, por isso é aceito. Por isso é um padrão social, construído socialmente. Não é algo com o que você obrigatoriamente tem que romper. É uma análise de como as coisas se constituem. Roberto, eu vou parar por aqui porque eu estou chegando no meu horário.
Tá bom. No horário do pessoal. Pessoal, claro, né, que a gente tem bastante coisa para conversar. Isso gera, que bom que a teoria está mobilizando as reflexões, as dúvidas. Que ótimo, fico feliz. Contem comigo para a gente ampliar essas discussões. Gosto muito. Na próxima semana a gente vai ter o professor Flávio, aqui, né, nos trazendo as perspectivas dele. Eu acho que vocês também podem aproveitar a sabedoria máxima dele para continuar e ampliar essa discussão nesse próximo encontro. Foi ótimo estar com vocês hoje de novo. A gente se encontra, sem ser na próxima quarta, na outra, tá bom? Um grande abraço para todos. Roberto, um abração. Obrigada pela atenção de sempre. Obrigado para todo mundo. Boa noite, pessoal. Cuidem da atividade da semana, tá bom? Vou deixar de novo o meu Instagram aqui. Se vocês tiverem dúvida, pode me chamar lá. Ó, pronto, coloquei aqui. Pode me chamar. Eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, tá? Um beijo, obrigada. Obrigada pela companhia. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, todo mundo, para todos. E boa janta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.